Primeira pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Barroca, ao que você atribui o primeiro tempo ruim que fez o CRB? Quem está acompanhando o nosso time consegue ver claramente que o primeiro tempo que a gente fez hoje foi o pior primeiro tempo desde que eu estou aqui no CRB. Realmente, coletivamente, a gente não se encontrou em nenhum momento, tivemos dificuldades, demos muito espaço nas costas, principalmente. Erramos alguns times de pressão e não controlamos adequadamente a profundidade, e a equipe da Chapecoense aproveitou as oportunidades, né? Acho que coletivamente foi o nosso maior problema. Acho que no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente buscou os 2 gols, tivemos até possibilidades aí de empatar o jogo, mas com certeza o primeiro tempo que a gente fez comprometeu qualquer coisa relacionada ao resultado da partida. Você reverter fora de casa um resultado de 3-0, muito difícil. Precisamos tirar lições desse primeiro tempo, tirar lições desse jogo e olhar para frente e já colocar em prática no próximo jogo, no meio de semana, na Copa do Brasil. Pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Barroca, são 12 jogos sem vencer fora de casa, a terceira pior campanha como visitante da competição. O que explica essa ineficiência longe de Maceió? Tivemos muitos jogos fora de casa que a gente não mereceu perder ou empatar, a gente mereceu vencer, mas hoje, sem sombra de dúvida, não temos o que reclamar. No primeiro tempo o resultado foi justo pelo que a gente apresentou, não tivemos um bom rendimento, não jogamos bem, temos que reconhecer isso. Coletivamente não nos encontramos em nenhum momento, e eu como treinador assumo essa responsabilidade, tá? E a gente precisa realmente encontrar soluções para que a gente consiga pontuar mais fora de casa, porque a competição pede isso. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, o que falar para aquele torcedor do CRB que ainda tem esperança no acesso? A gente aqui tem trabalhado jogo a jogo. Para a gente hoje era muito importante fazer um jogo forte, conseguir um empate ou uma vitória, né? Um empate já seria um ponto importante, já que a gente ganhou o jogo de ida deles e a gente já tinha 3 pontos nesse confronto direto. Pelo menos um empate. Mas hoje, além do resultado, o nosso rendimento, principalmente no primeiro tempo, comprometeu pra caramba aí o nosso nível competitivo na partida. A gente tem que tirar lições, ser humilde para reconhecer. A gente precisa se desculpar com o torcedor pelo primeiro tempo que a gente fez, porque não é só a derrota, não é só o resultado, mas principalmente a forma. O primeiro tempo hoje realmente não condiz com o trabalho que a gente vem fazendo desde que a gente chegou aqui. A gente precisa ter humildade, reconhecer isso, a gente precisa se desculpar com o torcedor e a gente precisa dar uma resposta pronta. A gente tem um grande desafio no meio de semana, precisamos virar a chave, tirar as lições e aproveitar esse tempo que a gente tem até o jogo com o Cruzeiro para fazer as correções e dar uma resposta imediata no meio de semana. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, no segundo tempo o CRB fez um jogo mais equilibrado. O que explica o início do jogo do time tão ruim, com o adversário tendo tantos espaços? Foi o que eu falei, eu acho que coletivamente a gente não se encontrou. Nossa equipe é uma equipe que encaixa bem a pressão, é um ponto forte da gente, e joga com a posse de bola terminando as jogadas, né? Acho que no primeiro tempo a gente não fez nem uma coisa nem a outra bem. A gente não encaixou tão bem a pressão, e não encaixando tão bem a pressão, a Chapecoense conseguiu estourar os ataques delas nas costas da nossa última linha, e também a gente não terminou bem os nossos ataques. Então nossos ataques, a maior parte deles acabou gerando contra-ataque para a Chapecoense, e a Chapecoense tirou proveito, principalmente no segundo e no terceiro gol, dessas jogadas que a gente deixou de concluir e ofereceu contra-ataque. Isso acabou fazendo com que o resultado fosse comprometido. A gente foi para o intervalo perdendo de 3-0, nos ajustamos, fizemos as trocas, o pessoal que entrou no segundo tempo entrou melhor, lutamos, diminuímos o placar com o primeiro gol, depois com o segundo, e poderíamos ter feito o empate dentro daquilo que a gente apresentou no segundo tempo. Então, claramente, o primeiro tempo da gente foi atípico desde que a gente está aqui, e a gente não pode repetir um primeiro tempo como esse mais nessa nossa temporada. Para finalizar, a pergunta do Tainan Melo, do Agora Alagoas. Barroca, o desempenho no primeiro tempo pode ser atribuído à expectativa do jogo da próxima quinta ou o cansaço no jogo de Minas pesou? Não, de forma alguma. A gente veio para esse jogo aqui com foco total, utilizamos o que a gente tinha de melhor disponível.
A gente não utilizou Fábio e não utilizou GG, porque realmente não estavam em condições, tanto que nem foram utilizados no decorrer da partida. Utilizamos o que a gente tinha de melhor, porque a gente entendia que era uma partida extremamente importante para a gente na Série B. Felizmente, as dificuldades coletivas que a gente teve no primeiro tempo comprometeram muito com relação ao resultado. A gente teve que fazer uma força muito grande para voltar a ser competitivo no segundo tempo. Conseguimos, mas foi insuficiente. Então, mais uma vez, a gente precisa pedir desculpa ao nosso torcedor e a gente precisa dar uma resposta pronta de desempenho, de atitude, de comprometimento no meio de semana para conseguir uma classificação que seria muito importante para o clube. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master oficial do Clube de Regatas Brasil.